O assunto é o seguinte: havia um rei de Israel chamado Acabe. Ele era um homem de Deus, ele era um homem que Deus levantou ou permitiu que fosse rei em Israel. Só que o rei Acabe, ele estava, vamos dizer assim, presta atenção, gente, ele estava um pouco afastado de Deus, ele estava, vamos dizer assim, desviado da fé. Ele era rei de Israel, mas por não buscar a Deus, ele começou a trilhar um caminho que não era o caminho que Deus queria. Então ele começou a fazer coisas que seriam prejudiciais para ele, coisas que o levariam a uma destruição. E o que isso tem a ver com a gente? Presta atenção, gente, presta atenção. O que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver, porque muitas vezes a pessoa também é assim, é de Deus, crê em Deus, crê em Cristo, crê em Jesus como Salvador, está na igreja até, mas muitas vezes a pessoa, ela começa a esfriar na fé, ela começa a orar menos, busca a Deus de modo mais frio, a pessoa não se consagra, e a pessoa vai se esfriando. E quando acontece isso, geralmente, a pessoa se torna um alvo fácil para um demônio. Eu vou te mostrar na Bíblia, tá? Não estou inventando coisa aqui não, tá certo? Então, o que acontece? Existe na Bíblia, você vai ver, um espírito que é chamado de espírito mentiroso. A função dele o que é? A função dele é mentir. A função dele é falar mentira. Por isso que a Bíblia fala aqui, né? O Senhor Jesus falou. Ele falou que Satanás é o pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio, né? Só causa morte, sofrimento e dor. E além disso, ele é o pai da mentira. Então, os demônios que seguem Satanás, vamos dizer assim, aqueles espíritos que o seguem, têm como natureza a mentira também. Mas existem espíritos para várias funções. Tem aquele que faz a pessoa ficar na miséria, tem aquele que faz a pessoa entrar na prostituição, tem aquele que influencia a pessoa para ela usar droga, outro influencia para beber, outro influencia para o jogo de azar, outro influencia para o adultério. Enfim, cada demônio tem uma função, né? Agora, existe um específico que é o da mentira. Só que esse demônio, veja, não é que ele faz a pessoa mentir, não é isso. A função dele não é fazer a pessoa mentir, mas a função dele é fazer a pessoa acreditar numa mentira. É isso. Porque, veja, qualquer resultado que a gente queira de Deus, seja um milagre, seja uma cura, uma libertação, uma prosperidade, qualquer que seja o milagre que a gente queira de Deus, a gente tem que receber, como a Bíblia ensina, pela fé. Pela fé. Mas veja, a verdadeira fé, ela só funciona quando ela é estabelecida em cima da verdade. A fé baseada em cima da mentira não funciona. A única fé que funciona é aquela que se estabelece em cima de uma verdade. Ora, Jesus mesmo falou, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. Quer dizer, e como a Bíblia fala aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, quer dizer, o verbo é o próprio Senhor Jesus, a palavra de Deus é Jesus. Então se Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, a única fé que vai trazer resultado para a gente é a fé baseada, estabelecida em cima da palavra de Deus, que é a verdade. Está entendendo, sim ou não? Então eu posso receber de Deus qualquer coisa, o impossível até, desde que eu estabeleça a minha fé em cima disso aqui,
Fora disso aqui, não. Então, se eu tenho que buscar por algo, eu tenho que buscar em cima disso aqui. Ok? É isso que a Bíblia ensina. Muito bem. Só que o espírito mentiroso, o que ele faz? Ele vem, ele mente para a pessoa, ele coloca, ou ele usa a boca de alguém, ou ele usa, às vezes vem no próprio pensamento, para que você, não para que você seja mentiroso, não é isso, mas para que você acredite numa mentira. E quando você estabelece a tua fé numa mentira, como eu falei agora há pouco, né? A gente, para receber de Deus, tem que estabelecer a nossa fé em cima da verdade, que é a palavra de Deus. E quando o espírito mentiroso faz você acreditar numa mentira, então você passa a estabelecer a sua fé em cima de uma mentira, que não vai te trazer resultado, pelo menos o resultado bom. Vai trazer resultado? Vai, mas o resultado ruim, é o oposto do que você queria, é o oposto. Então é importante você entender isso aqui, porque às vezes o diabo não vai aparecer para você de chifre, rabo e tridente. Ele não é burro, ele pode ser tudo de ruim, menos burro. Burro o diabo não é, isso é o contrário, ele é muito inteligente. Então ele engana a pessoa. Então ele não vai aparecer para você como um bicho feio, né? Se ele aparecer para você como um bicho feio, você corre para Jesus, né? É lógico, né? Então o que ele faz? Ele tenta disfarçar. Ele tenta mentir. Você quer ver um exemplo? Olha só, no comecinho da história humana, quando Deus criou Adão, e da costela de Adão, Deus criou Eva. Deus os criou, os abençoou e falou, olha, se multipliquem, tenham muitos filhos, encham a terra, era isso que Deus queria, e vivam em paz, vivam felizes. Tudo que eu criei é para vocês, o mundo inteiro, o universo é para vocês, eu criei para vocês. Você sabe que a Bíblia ensina isso? Tudo que Deus criou é para a gente. O que Deus queria? Deus queria filhos, só isso que Ele queria, filhos. Como Jesus ensinou a gente chamá-lo de pai, né? Porque Ele quer filhos. Então o que Ele queria de Adão e Eva? Que Adão e Eva lhes dessem filhos, os dois unidos ali, se procriassem, se multiplicassem, enchessem a terra e que todos adorassem a Deus, fossem filhos de Deus, tivessem comunhão com Deus. A única coisa que Deus falou, que Deus restringiu para eles, o que foi? Olha, vocês podem comer de tudo que tem nesse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa árvore. Aliás, não coma do fruto dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore literal. Só que a Bíblia não fala que fruto é. Tem pessoa que fala é uma maçã. Nenhum lugar da Bíblia fala maçã. Não existe uma Bíblia que fala essa tonteira. É um fruto desconhecido para nós. Não era pera, não era maçã, não era jaca, né? Era uma fruta que a gente não conhece, mas estava no meio do jardim. E Deus falou então, comam de tudo, tudo é seus. A única coisa que eu quero que vocês não façam é que vocês comam do fruto dessa árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer, acabou tudo para vocês. Bom, até aí tudo bem. Então vamos ficar nessa fé, vamos ficar nessa obediência. E o tempo passou, Adão e Eva normal ali, dominando tudo, porque no começo eles dominavam tudo. Olha como a Bíblia é perfeita, né? Veja a capacidade que Deus deu para Adão. Você pensa que Adão era um burrão que ficava lá sem fazer nada? Não, gente. Adão era muito capacitado, física e mentalmente. A Bíblia diz que Adão era tão capacitado que ele deu nome para todos os animais que Deus criou. Quem deu o nome para os animais não foi Deus, foi Adão. Adão que deu, Deus fez todos os animais passarem lá na mão dele e ele deu o nome para todos eles. Ele é capacitado intelectualmente, fisicamente, vamos dizer, não morria, né? Era imune, não existia doença na verdade, não era nem que era imune à doença, não existia doença, porque era tudo uma perfeição. Aí um belo dia, chega Satanás, através da serpente, olha aí, o diabo usando a boca de alguém. Você vai dizer, mas uma serpente fala, pastor? Bom, olha, a Bíblia diz o seguinte, que depois que
aconteceu tudo isso, Deus falou para a serpente assim, ó, a partir de hoje, você vai rastejar sobre a terra. O que dá a entender? Que antes de rastejar ela andava. A Bíblia não diz isso claramente, mas a Bíblia dá a entender. Por quê? Ora, se a partir de hoje vai rastejar, quer dizer que antes não rastejava, né? Então pode ser que a serpente tivesse membros, tivesse braços, nem fosse parecida com o que é hoje, talvez fosse, sei lá, mas não importa. O que importa é que Satanás, ele usou a serpente para mentir para Eva. Estava Eva lá, perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, surge a serpente, toda melosa, né? Toda aquele papo, vamos dizer, fofinho, né? Aquela conversinha mansa, né? Induzindo a Eva, né? Olha, Eva, come da árvore aí. Ah, nós não podemos comer, não podemos porque Deus falou que se a gente comer a gente vai morrer. Olha para você ver a sagacidade, hein? A esperteza do diabo, na verdade. Ah, é assim que Deus falou? Não, não é bem assim. Não, ele falou que se comer você vai morrer? Não, não é não. É apenas ele não quer que vocês sejam como ele, que conheçam o bem e o mal. Mas se você comer não vai morrer não tem problema não. Olha, a primeira mentira da história está aí, registrada na Bíblia, né? A primeira mentira registrada na Bíblia está aí. Quando o diabo, usando a serpente, disse o contrário do que Deus falou. Está vendo? Por isso que eu falo para você, se a gente estabelece a nossa fé em cima da verdade, que é a palavra de Deus, gente, tudo vai correr bem para a gente, tudo. As lutas do mundo vêm, os problemas vêm, mas quando a gente estabelece a nossa fé em cima da palavra de Deus, a gente vence qualquer problema. Não vai faltar luta, isso é verdade, mas também não vai faltar vitória, isso é mais verdade ainda. Então, se a gente estabelece, não, Deus falou isso, deixa eu ficar no que Deus falou, deixa eu ficar naquilo que Deus me alertou, deixa eu ficar naquilo que Deus me orientou pela palavra dele, é assim. Então, quando acontece isso, eu estou fazendo aquilo que Deus gostaria que Adão tivesse feito no começo, firmado em cima da palavra de Deus, e não acreditado naquela mentira. Veja que Adão não mentiu, Eva não mentiu, mas Eva acreditou na mentira de Satanás. E olha o que deu.